Olá pessoal, bom dia porque eu estou gravando de manhã, saindo de casa com a missão dupla, né? O meu plano para hoje era analisar o Calma Urgente da segunda-feira, chamado Perfil Não Sente Calor, né? E tem uma imagem, um fogo, né? Então eu imagino que evidentemente eles vão tratar da questão das queimadas, que é fundamental. Eu estou faz tempo querendo falar das queimadas e nada como um Calma Urgente, né? Com a inteligência dos três, Alessandro Orofino, o Gregório do Vivier e o Bruno Torturra, né? Então o Bruno e o Gregório, eles se propuseram a falar do fogo, acho que na semana passada, mas eu vi que a conversa não avançou muito, né? Não sei, acho que porque estava faltando justamente a maioria, né? A Alessandra. E é por isso que eu tô animado em ver essa nova versão. Eu não vejo isso quando sai, né? Eu baixo para poder ir vendo e reagindo. Acontece que eu soube hoje cedo, de surpresa, que os índios estão fazendo uma manifestação contra a Norte Energia, né? Que é construtora da hidrelétrica de Belo Monte, né? Cujo lago está aqui na minha frente. Eles estão fazendo manifestação lá, porque parece que a Norte Energia quer parar de pagar os benefícios, né, que os índios vinham recebendo, né? Como é que é isso, né? Eles pagaram muitos benefícios, deram muita coisa, barco, gasolina, etc., para conquistar o apoio das comunidades indígenas para a construção de Belo Monte. Isso é a velha história dos espelhinhos, né? Só que agora o lago já está aí, já está tudo meio estabelecido, eles não vão querer ficar pagando isso aí para sempre, né? Então agora eles vão cortar os benefícios e aí os indígenas estão protestando. Aí eu nem ia levar eles, né? Eu ia de carro, mas a cachorrada acostumou tanto com esse negócio de sair de manhã que eu achei sacanagem deixar eles para trás. Então eu vou levar cachorro para o meio do protesto. Vamos ver se isso vai dar certo. Mas então vamos começar, enquanto eu estou indo ali para FUNAI, vamos começar a assistir o Calma Urgente de ontem. Olá, queridos ouvintes e espectadores do Calma Urgente. Tá começando mais um episódio desse programa que é também um podcast, que é também um papo furado, em que a gente trata com calma assuntos urgentes, mas também tenta trazer alguma urgência para assuntos que a gente acha que estão sendo tratados com muita calma. Então, sem mais delongas, queria chamar aqui ele, Bruno Torturra. Então, é interessante falar do Bruno Torturra, porque eu encontrei com ele recentemente, poucos dias atrás, na frente aqui da FUNAI de Altamira. Tudo graças à mágica da edição de vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho do encontro para vocês. Previously on Lost. What did you do? What did you do? Isso. Ei, Eliane, Bruno, ó, tô aqui, ó, eu vim com os cachorros, viu? Eram os túneis da Estrada de Santos, que depois a família foi conhecer. Mas lá, então, falando isso... de fato, era uma história mitológica. Era mítico, né, o progresso. Então, acender na vida para essas pessoas... O Lula nunca teve essa ligação com a natureza. A ligação dele era dessa migração para a cidade grande, dessa migração do progresso pela indústria, do acesso aos ícones de consumo de uma classe social. Né? A justiça é econômica como o único medidor do que é justo, na verdade. Sim. Ô pessoal, só pude chegar agora, viu? Eu vim andando. Vocês estão falando do Lula, né? Da noção de progresso e natureza. Da visão de mundo do Lula. Não, bacana, interessante. Não quero interromper, continuem. Eu não sei se o único, mas talvez o mais prioritário, né? Sim, é forte isso, né? Tu poder ter acesso aos bens básicos para esse grupo, né? É o churrasco, é a casa própria, é o churrasco no fim de semana, é a casa própria, a cerveja é o carro. Né? Isso é ascender na vida. Então o Lula sempre foi um homem deste povo, mas este não é
A síntese do Brasil, né? Não é a síntese do Brasil, que Esse é como ele sempre se apresenta, na verdade. É né? esse pobre, né? O pobre que vai ascender E virar classe média. e vai vender rico. classe média, então vem na questão da nova classe média, da inserção pelo consumo. O Lula nunca foi, ele sempre foi absolutamente sincero nisso. Ele nunca escondeu. Ele nunca escondeu isso. Ele não queria mudar o mundo, ele queria fazer parte desse mundo, né? Ele não queria. Ele queria poder frequentar o mundo dos ricos, que as pessoas pudessem ter o básico. A conciliação, a famosa conciliação. A famosa conciliação. Ele era um conciliador e você... ele sempre disse, foi muito claro nisso. E você colocou uma coisa muito importante. Pessoal, sem querer ser chato, mas tá ficando tarde. Bora, a gente nem ia filmar lá na beira da praia? Bora lá. Importante no seu livro que eu achei uma síntese muito perfeita, assim, de como quem pagou o preço dessa conciliação foi a natureza. Foi a natureza, mas bora lá, tá ficando tarde, vai ficar de noite. O custo natureza. Sobretudo a Amazônia. Porque isso é uma coisa, isso é o tal do milagre que foi exposto no mundo todo, quer dizer, todos os ricos ficaram bem mais ricos. Esse aqui é o problema de falar com gente do passado, ninguém te ouve. Claro, ela mesma está de volta à Terra Brasilis. Que bom, porque essa discussão é fundamental e eu vi que a Alessandra é um elemento imprescindível para a discussão avançar de uma forma completa e profunda. Porque ela pesquisa, né? Ela senta lá e faz o dever de casa. Ninguém menos que a Alessandra Orofino. Bem-vinda de volta, Alessandra, esse calor infernal. Me conta, como é que foi Veneza, antes de mais nada? Coisa que eu não faço, né? Eu fico aqui andando com os cachorros, indo atrás lá do protesto indígena. Alguém tem que estudar aqui. Alessandra, para quem não sabe, estava em Veneza com Petra Costa, com o filme da Petra e dela, que é o Apocalipse nos Trópicos, que foi para o Festival de Veneza, tá? Um documentário sobre essa teocracia na qual a gente vive. Queria que ela falasse mais. Como é que foi, Alessandra? Como é que o filme foi recebido no festival e como é que foi o Festival de Veneza? Não, o protesto ainda não começou, não. Ainda tá tranquilo aqui. Não, eu vou voltar pra casa, eu vou levar esse cachorro embora, não vai dar certo. Ó, já tem outro cachorro ali. Bora pra casa. Já passeou, tá bom. O filme foi super bem recebido, a gente ficou muito feliz. Fiquei interessado em ver esse filme agora, hein? Quando é que vai estar disponível aí pelos YouTubes da vida? Mas eu vou cortar direto para a parte da queimada, porque senão vai ficar muito longo. Oi, gente. Eu ainda não dei salve, público do Calma Urgente. Respondendo o que o Greg colocou, né? Se a mídia tá falando pouco ou tá falando muito. Eu suponho que seja falando pouco ou falando muito das queimadas, né? Porque eu cortei sem assistir, mas deve ser isso mesmo. Eu acho que tá falando mais do que nunca. O que não significa que seja o suficiente. Mas eu acho que hoje, o dia de hoje, essa segunda-feira, 9 de setembro, que a gente tá gravando, eu acho que é um dia que, pelo menos no que eu percebi, mudou, inclusive, a percepção pública. Eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta de algo que foi mais do que avisado, que estava previsto, não só pelos modelos climáticos, mas na própria meteorologia. Estava avisado que isso ia acontecer essa semana especificamente. Mas eu estou sentindo que houve uma abertura de uma certa represa. Assim. Não só pelo calor, que é a nossa pauta principal de hoje, mas por alguns Tá. Esse é sobre o calor, então, não é sobre as queimadas, né? Claro que são temas relacionados, né? Mas a queimada é o recorte que mais me preocupa, porque o fogo tá chegando ali na minha aldeia, na terra indígena Caiapó, né? Mas é isso, eles vão falando do calor, eu vou puxando o assunto pro lado da queimada. índices que eu queria trazer aqui, que acho que estão confluindo em uma data quase que histórica para a tragédia climática brasileira, especificamente. Eu ia assistindo, né? De repente, pim. Alerta de ponto a ser problematizado. Tá, então a data, né? A data é o alerta de ponto, né? As pessoas, eu me identifico com a filosofia colapsista, né? Eu sei que a Alessandra não gosta disso,
Mas os colapsistas sempre são perguntados sobre a data, né? E a verdade é que o colapso já está acontecendo. Olha aqui, ó, tá tudo esfumaçado. Eu tô aqui na beira do Rio Xingu e é só fumaça, né? O fogo está chegando na aldeia Ucra. Então não dá para falar em data, né? É um período. O período do colapso já começou, né? A questão é quando o meu orientador do doutorado, o professor Carlos Pérez, logo que eu cheguei na Inglaterra, acho que foi nos primeiros dias que eu cheguei lá para fazer meu doutorado, ele falou: um assunto interessante a ser pesquisado é qual o dia que a Amazônia inteira vai queimar de uma vez só. Eu fiquei meio assim, né? Mas isso nunca me saiu da cabeça. E apesar dele nunca ter calculado o dia que a Amazônia inteira vai queimar de uma vez só, isso existe, né? Isso pode ser calculado, basta você ver a inflamabilidade, a proliferação de acessos. É por isso que eu me preocupo com esse negócio de ferrogrão, BR-319. E eu adoro a abordagem que vocês fazem disso. Aquele Greg Urgente da BR-319 foi uma referência, né, para todo mundo que está lutando contra essa BR. Que é o seguinte: hoje São Paulo e Porto Velho no Brasil são as cidades mais poluídas do mundo, né? Então eu estou falando aqui de São Paulo, que nos anos 90, por exemplo, a gente passava por grandes inversões térmicas, dias muito poluídos por conta da fumaça dos automóveis, fábricas e tudo mais. Não é o motivo de hoje. Hoje São Paulo é a cidade mais poluída do mundo porque soma-se a fumaça dos automóveis já bem filtradas e tudo mais, a fumaça amazônica. Essa é a real. Então a poluição de São Paulo é fuligem dos biomas brasileiros. Isso é um dos recordes, né? Você disse que é o lugar mais poluído do mundo, procede isso? São Paulo hoje? A pior qualidade do ar do mundo hoje é de São Paulo, e em Porto Velho e umas cidades amazônicas tem um índice que é especialmente preocupante, que são as partículas no ar. Então só em Porto Velho, para ter uma ideia, está 95 vezes mais do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 95 vezes mais, quase 2 ordens de magnitude acima do que é tolerável. E está numa situação extremamente perigosa para a saúde humana, simplesmente respirar. Não estou falando nem atividade física. Então isso para bebês, para crianças pequenas ou pessoas com algum tipo de problema de saúde é algo extremamente grave. Então isso é hoje. Outra hoje, que não tem a ver com esse problema, mas eles se relacionam, que é o nosso país, nessa semana, vai ser o lugar mais quente do hemisfério sul inteiro, que é inverno, e o terceiro lugar mais quente do mundo, só perdendo para a Arábia Saudita no verão e para o sul da Califórnia, que é deserto, no verão. Sabe o que significa isso? Que eu preciso de uma rota de fuga daqui de Altamira. Se não para mim, pelo menos para o meu filho. Porque se vocês estão falando em calor extremo e vocês estão no Rio de Janeiro, cara, que saudade que eu tenho do Rio de Janeiro, assim, você poder sair 1 da tarde, 2 da tarde, pegar uma bike, dar uma volta na lagoa. Aqui em Altamira, ou tá chovendo, ou tá esse sol desgraçado, e a 1 e 2 da tarde, você só pode ficar em casa. E com o ar-condicionado ligado, cada vez mais. Imagina a minha conta de energia. Porque a gente paga aqui no Pará uma das energias mais caras do Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar falando de calor, né? Então, já que eu fiz a interrupção, né? Agora imagina, né? Falando de energia, né? A demanda energética, para poder tornar essa região do país habitável, vai ser gigantesca. E aí vai ter grandes apagões, grandes falências, né? E tudo isso faz parte do colapso climático, né? Que leva ao colapso da civilização e extinção da espécie humana, contrariamente do que a Alessandra gosta de falar. Mas isso é um assunto que fica para mais tarde. Vamos continuar vendo. Nós estamos no inverno. Então dá para falar que dentro dessas condições, nós também somos o lugar mais quente do mundo, se você botar a estação na conta. E o outro índice, que esse sim é talvez o mais trágico no momento, que são os recordes de incêndio. Pronto, imagina, aí ó, o Bruno fez a pesquisa dele. Bruno, eu já te falei que eu sou teu fã, né?
E não sou só eu não, muita gente, o pessoal fala, eu gosto é do Bruno. Eu gosto dos três. Mas que bom que o Bruno trouxe o assunto pro tema do fogo. Não só na Amazônia, mas no Cerrado, no Pantanal, em áreas rurais ao longo do país. E hoje eu também vi, fazendo a pesquisa para esse programa de hoje, que essa semana anuncia-se já na segunda-feira que vai ser a semana mais perigosa e mais grave para o país. O que pode acontecer, que não é garantia, mas o que pode haver em termos de fogo é algo muito, muito sério. E isso tem a ver com o calor, né? Sim. Não tem a ver só com a secura, que é o principal. Caralho, uma gangue de cachorro lá, fudeu. Agora eu tô ferrado. É 3 lá contra 3 aqui. E eles querem briga. Que merda. Cachorro solto é um problema, viu? Quer dizer, sei lá, né? Vai ver cachorro preso que é o problema, que os meus é que querem brigar. Esses aqui que são os encrenqueiros. Essa aqui é a chefe da perversidade. O principal fator, mas o calor, ele é um grande indutor, não só de fogo natural, mas de espalhador de incêndios provocados pela mão humana, seja através de crime ou através de acidentes. Então, a gente está numa situação muito, muito, muito séria. E eu acho que apesar da cobertura estar ampla, então não dá para falar que esse é um problema que não está sendo coberto. Mas o que eu acho é que ele não está sendo coberto nem com a urgência, nem com a calma necessária. Muito bom, parabéns, Bruno. Olha aí, puta exposição, viu? Meu, com a introdução dessa aí não tem como dar errado. A gente precisa de urgência e calma, né? Urgência porque tá tudo queimando, né? Ali na beira do riozinho, aquele riozinho que eu amo, que eu já mostrei muito aqui no canal, na terra indígena Caiapó, tá queimando. Aquela floresta mais linda na beira do rio tá queimando, tá? Então é urgente. Mas tem que ter calma, porque não adianta eu também pegar um ônibus, sair correndo pra lá, me jogar no meio do fogo, que isso não vai resolver nada. Aliás, lá mesmo, não tem mais nada que a gente possa fazer esse ano. Tá? Agora é torcer para que chova e planejar com calma o que a gente vai fazer para o ano que vem para a tragédia não se repetir. Porque se a gente não fizer nada, não só vai se repetir, como vai ser pior. Para fazer uma analogia com o nosso programa, eu acho que ele precisa ser mais escandalizado em termos políticos, porque, novamente, gente, não foi falta de aviso, foi falta de ação. Uma ação muito complexa, que não tem só um agente que falhou. Mas é basicamente uma falha de poder público, poder político e poder econômico que não foi capaz de ouvir tudo o que estava sendo dito para isso não acontecer. Então acho que falta um certo alarmismo e uma urgência para demandar solução real e não só gente para apagar o fogo literalmente. Outra, que a gente não trata com a calma necessária. Então acho que esse problema não é colocado na perspectiva que as pessoas precisam entender de como isso tem a ver com o nosso modelo, não só de sociedade, mas sobretudo com o modelo econômico do nosso país. Porque um outro dado que é importante lembrar hoje é que o agronegócio brasileiro, ele não é simplesmente responsável por boa parte desses incêndios. Eu tenho uma opinião divergente sobre isso. Eu acho que o agronegócio é responsável por virtualmente todos esses incêndios, né? Mesmo que passe alguém jogando fogo na sua fazenda, você é responsável por isso. Vou falar disso melhor mais tarde. Por enquanto eu vou deixar os cachorros aqui e vou voltar lá para ver o protesto indígena. Mas no Brasil, ele é o principal responsável pelo aquecimento global, pelo aquecimento do nosso país e do mundo. Então, 74% das nossas emissões de carbono são de produção agrícola e pecuária. 74%. Ou seja, é muito mais do que o que a gente normalmente associa, que é petróleo, carro, avião, tudo. E eu vou te falar, não é o agro assim, quer dizer, o agro inteiro é responsável pela merda, mas o pior mesmo é essa burguesia que tá aqui à minha volta, aqui, embrenhada no centro da Amazônia, queimando tudo, acabando com essa floresta, por isso que a fumaça tá indo para aí.
A gente está destruindo o clima desse país porque não tem coragem de enfrentar a burguesia agrária da fronteira de expansão do agro sobre a Amazônia. Tá? São Paulo péssimo, Mato Grosso péssimo, tudo, né? Mas é o norte do Mato Grosso, é o sul do Pará, é aqui que está o lado mais sinistro da coisa. Lula não quer contrariar essa turma, né? Ele já veio aqui em Altamira. Quando ele vem aqui em Altamira, ele confraterniza com quem? Com esses que estão desmatando. Então a solução não passa pelo Lula, já vou adiantar. Isso é muito grande no mundo, mas no Brasil, o que a gente precisa cortar de verdade é o nosso modelo agropecuário, que não só provoca uma emissão em si absurda, em termos de metano e combustível, mas em desmatamento e, finalmente, botando fogo no país, literalmente. Aqui, ó, minha emissão de carbono, combustível fóssil, minha candidata a prefeito, mas não é isso que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar a minha pedra filosófica, onde eu subo para pensar sobre a destruição da Amazônia, né? Ela me dá uma ampla visão aqui do antigo Rio Xingu, atual lago da hidrelétrica de Belo Monte, e o céu todo esfumaçado, né? Então, Bruno acabou de falar em metano, tá? Então é importante, a gente tem que dar esse passo, né? O metano é um problema, né? E o lago dessa hidrelétrica é uma fábrica de metano. Então, Mas, essa Bruno, conversa, ela não entra mediaticamente com a calma e com a acidez que a gente precisa. Bruno, só explica aqui, o que significa isso? Como é que o agronegócio emite tanto? Você está botando queimada aí no meio? Você está Então, botando o quê? Tem a ver com desmatamento, mas tem a ver com metano, Das vacas. que na pecuária é uma produção absurda, e o metano é muito mais estufa do que o CO2. O metano é produzido no estômago das vacas, sim, e também no fundo do lago das hidrelétricas, né? Então aqui a gente tem o Igarapé-Ambé, essa planície aqui, tá vendo que ela tá seca? Né? O capim tá crescendo agora, tá absorvendo CO2, né? Para crescer, fazendo fotossíntese. Daqui a 6 meses, isso aqui vai alagar, né? A estação da chuva. E aí, isso aqui vai tudo ficar debaixo d'água, e aí vai faltar oxigênio, vai morrer peixe, o cacete, mas na falta de oxigênio você vai ter uma decomposição biológica de bactérias que não usam o oxigênio, então elas produzem metano. E então o Brasil, por isso que a gente fala que as hidrelétricas não são energia limpa, né? Ela converte CO2 em metano, e como o Bruno está dizendo aí, né? O metano, ele é cerca de 32 vezes mais potente do que o CO2 para elevar a temperatura do planeta. Então, o metano, que é o peido e o arroto das vacas, é um gás extremamente agressivo para o aquecimento global. E o maquinário é utilizado para as grandes máquinas, para o transporte e tudo isso é uma escala mega industrial. Então, como a gente é um país com uma indústria muito aquém do que a gente deveria ter, um país que está com uma indústria relativamente pequena, mas muito mais fácil de ser regulada, então mesmo o nosso parque industrial, ele é muito mais fácil de você regular, de você demandar eficiência energética, de demandar filtros, um monte de série de coisas que fazem com que o problema industrial brasileiro não seja tão grave quanto o vale tudo do agronegócio brasileiro, que não só tem um modelo monocultor, predatório, mas ele é anacrônico e muitas vezes criminoso, como a gente vê diariamente, e com poder político desproporcional. Então isso é o maior contribuidor para o aquecimento do planeta que o Brasil está oferecendo é o nosso agronegócio. Eu nem falo nosso agronegócio, eu falo deles, porque não tem nada de nosso, né? O que é nosso é a destruição, né? Como disse o Jones Manuel, tô chegando aqui na FUNAI, parece que a coisa aqui ainda não começou a esquentar, não, né? O pessoal tá, olha aí, os chefes estão começando. Bernardo Meigner. Então, o protesto que aconteceu hoje foi transferido para amanhã. Eu vou passar a palavra aqui para o chefe para ele explicar. Bernardo, vai ser amanhã então? Amanhã 8 horas. 8 horas, tá bom então, valeu. É bom que a gente vê o Calma Urgente com mais calma e amanhã faz outro vídeo sobre o protesto dos indígenas. Mas no nosso microclima, que não é microclima, que é um macroclima para o
continente inteiro e para nossa sobrevivência, o agronegócio também é o maior inimigo da Amazônia. Colocado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se essa experiência é visível em Altamira e como você está vendo esse processo de empobrecimento. Então, vamos aproveitar que o Bruno está falando de Amazônia para lembrar um pouco da viagem que ele fez aqui para Altamira. O político que a gente vive hoje aqui. É totalmente visível, mas assim, acho que só retomando o que a gente estava falando do Lula, esses outros povos do Brasil, eles foram invisibilizados, né? Como se o único povo é esse povo que o Lula representa, esse povo para qual que se identifica, com quem ele tem uma identidade imensa, né? Esse povo que tem esse conjunto de valores e de simbolismos na sua vida. Eles estavam por aqui, né, o Bruno e a Eliane, falando justamente daquilo que eu falei no começo do vídeo, que a solução para a questão desses incêndios não passa pelo Lula, por causa da visão de mundo dele, né? O Lula, ele queria entrar no mundo do consumo, né, no mundo dos ricos, né? Ele nunca foi do mundo daqueles que veem a riqueza de uma forma diferente. E quem pagou por isso, por essa conciliação, por que o Lula fica tão pop no mundo inteiro? Porque ele faz essa mágica, né? Essa mágica de pobres menos pobres, sem tocar no dinheiro dos mais ricos, sem tocar nos bens dos mais ricos. Esse é o sonho do mundo, né? Um mundo que não precisa mudar. É a promessa do capitalismo utópica, exatamente essa, né? Só que como a gente sabe, a mágica não dura, né? O Lula ganhou aqui em Altamira, né? Apesar da tragédia que foi Belo Monte, por causa dessa mágica, essa mágica de que Eliane está falando aqui, né? Mas como ela disse, a mágica não dura, né? Agora a gente está pagando o preço da mágica, que foi fazer uma obra de bilhões de dólares aqui na região, que gerou algum emprego, né? Gerou algum dinheiro. A mágica nunca foi mágica porque ela custou a Amazônia. Justamente, ela custou a Amazônia, a gente está pagando ainda, né? Está começando a pagar o preço de Belo Monte. Tá vendo isso aqui tudo queimado? Olha, isso aqui é a Amazônia queimando. Essa é a praia que Eliane e Bruno estavam passeando outro dia, né? Esse aqui é o fogo que se alastrou no entorno dela, né? Essa é a imagem da Amazônia hoje, né? Olha aí, são paus queimados, né? Árvores queimadas, um rio seco entre árvores queimadas. Esse é o preço que a gente está pagando pela mágica do Lula com Belo Monte. É aqui onde o custo foi da natureza e o custo foi desses povos. Mas vamos deixar o Bruno Torturra de 2019 para lá e vamos voltar para o Bruno de 2024. Que é o que faz com que o Sudeste brasileiro não seja um deserto. É o que entrega toda a nossa umidade e nossa chuva. E a água que faz com que nós, estando na mesma latitude de desertos no resto do mundo todo, se você for olhar o mesmo trópico de Capricórnio, se você cruza no mundo inteiro, é um desertão na África e na Oceania. Aqui não é por causa dos rios voadores da Amazônia. E o agronegócio não só está esquentando, como está quebrando o ar-condicionado. Como está fazendo com que a gente não tenha mais a nossa bomba d'água que puxa a umidade do oceano e faz chover em cima do país inteiro quase. Então o agronegócio brasileiro está literalmente botando fogo no país de muitas formas. Essa é a frase-chave, né? O agronegócio brasileiro está literalmente botando fogo no país de várias formas. Pronto. Esse é o resumo de tudo. Vai desde o aquecimento ao desmatamento, à fogueira mesmo. Ao cara que manda, fala assim, bota fogo no pasto ali, ó. Entendeu? Que é para facilitar o trabalho de carpir. Então a gente tem esse problema gigantesco.
Para encerrar, que eu tô falando muito, mas que eu acho super importante, tem uma outra questão que eu acho que não está bem sublinhada. O governo brasileiro disse, quando assumiu o governo Lula, quando pôs a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, a Sônia Guajajara dos povos indígenas, colocou como uma das 6 prioridades do governo brasileiro o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. Isso está dito, foi no discurso de posse, falou na campanha. É mesmo, é verdade. E se o governo não se dedicar adequadamente a isso, é estelionato eleitoral. Não é a primeira vez que o PT faz isso com a gente. E é maravilhoso que seja uma das 6, né? Que são prioridades mesmo, né? Ela, de longe, é a menos financiada. Você até poderia justificar, porque você fala assim, não, mas uma é a desigualdade econômica, então precisa de auxílio, então vai muitos bilhões, a outra é educação, vai folha de pagamento e tudo mais. Mas só um dado, tá? Esse ano, no orçamento, a gente tem 1,2 bi para lidar com combate ao desmatamento e mudanças climáticas. 1,2 bi. Sabe quanto é o orçamento do mesmo ano para troca de aeronaves das nossas Forças Armadas? 1,4 bi. A gente está gastando mais, no governo Lula, com a Marina Silva, mais com troca de avião de milico. Troca de avião de milico golpista, filha da puta, que não faz nada. Gente, milico golpista, filho da puta, que não faz nada. Gente, como é que eu não vou amar esse programa? Mais com isso do que com a mudança climática que está literalmente botando fogo no país. E digo mais, se você precisar de alguma dessas aeronaves para fazer a retirada de garimpeiro da terra Yanomami, eles alugam. Os filhos da puta alugam. Eles cobram dos outros ministérios pelo uso do equipamento que a gente compra para eles. É uma loucura. A gente tá refém de gangsters. Sim. Como é que a gente faz? E esses mesmos militares, na hora que são acionados para combater algumas das ações criminosas que levam à mudança climática, também não se dizem aptos a fazê-lo. Ou até para fazer coisas mais humanitárias, como foi no caso dos Yanomami, que foram abandonados à própria sorte, inclusive pelos militares. Ou em Poço Alegre, que não tiveram competência para fazer o trabalho para fazer resgate quando teve enchente lá. Uma vergonha completa. Complicado. Sim, bem complicado. Bruno, estamos muito de acordo. Pois é, eu já tô aqui com meia hora de vídeo e todo mundo de acordo, né? Vamos procurar algum desacordo, porque senão não tem graça. Essa não é uma pauta em que acho que a gente vai ter muito debate entre nós, no sentido de ter discordância entre nós. Por isso que eu tô aqui, né? Pra trazer, pra gerar a treta, pra gerar a discordância, né? Mas até agora nada, né? Mas vamos prestar atenção. Com esforço, todo mundo treta. Eu queria, mas acho que o que é interessante é a gente ir construindo, porque tem eu tenho uma pergunta, na verdade, para você, Bruno, depois da sua fala, que é o seguinte, tem uma resposta nacional possível, que seja nacional? Beleza, Alessandra, beleza? É por aí que nós vamos divergir, tá? Então você fala, tem uma resposta nacional possível, que seja nacional. A pergunta tá meio precária, né? Não tá bem formulada, né? O que dá para fazer, né? E aí que eu divirjo da Alessandra. Eu acho que não dá para fazer nada. A gente está no momento de colapso, tá? Agora, o que dá para fazer para adiar? O que dá para fazer para amenizar? Né? Aí tem muita coisa, né? Aí tem uma longa lista de coisas. Mas resposta, como você coloca, assim, resposta que a gente fala é uma resposta para essa questão. Tipo a pandemia da Covid, né? A resposta era a vacina, né? Agora, o colapso climático não tem uma resposta nesse sentido, né? Olha, tá vendo? Tô falando que é só prestar atenção que a gente acha um ponto de divergência, mesmo discutindo com as pessoas mais inteligentes e bacanas do Brasil. Então, eu acho que eu não sei responder essa pergunta com muita objetividade. Tô falando que o cara é bom? Não dá para responder essa pergunta com objetividade, né? Eu acho assim, precisa ter. Mesmo que ela não seja perfeita ou
ou que dê conta do que a gente tem pela frente, já no presente, mas pelos próximos anos, eu acho que tem um grande equívoco na maneira como a gente entende mudança climática. A gente tende a pensar como um jogo que ou você ganha ou você perde. E parece que as pessoas já... Vocês viram a velocidade com que a Alessandra concordou com isso? Né? Porque eu tenho a impressão que ela vê dessa forma, né? E ela tá jogando para ganhar. Só que eu acho que é um jogo já perdido. Essa que é a diferença entre nós. Que ou você ganha ou você perde. E parece que as pessoas já... E como é um jogo perdido, o que a gente pode fazer? Adiar, arrastar, diminuir o vexame, já para seguir no contexto do jogo, né? É que nem o 7-1, né? Ele foi 7-1, né? No clima a gente tá tomando 7-0, vamos fazer 1 pelo menos. Entenderam que perdeu. Então a solução agora é se adaptar. Sem esquecer que a adaptação tem limite, né? Aquecimento global não, né? O aquecimento continua, né? Cada vez mais acelerado. A solução agora é uma contenção das nossas experiências. Então a cidade tem que ser resiliente, tem que ter ar-condicionado, tem que ter mais sombra, tem que plantar mais árvore. Mas o que é mais difícil da gente processar é que não é um perde-ganha. É um espectro de possibilidades que a gente pode viver. Esse ano... Tá, é um espectro de possibilidades, sendo que todas elas, ao cabo de 1, 2 ou no máximo 3 séculos, levam ao colapso da civilização e provavelmente extinção da humanidade. Infelizmente, os modelos climáticos todos já deram que a gente está 1,5 grau acima dos níveis industriais. 1,5 era o objetivo do Acordo de Paris para o final do século. Então, se o Acordo de Paris fosse cumprido e desse tudo certo, a expectativa é que a gente aquecesse 1,5 grau no final do século. A gente já esquentou 2100. esse século. 2100. 2100, a gente deveria, se o Acordo de Paris fosse cumprido e muito bem sucedido, a gente estaria como a gente está hoje, no final do século. Então, o que a gente tem hoje, essa desgraceira aqui, é 1,5. O que a gente precisa dar uma resposta muito séria, e o Brasil não pode ser cínico, como o governo eu acho que tem sido, e boa parte da esquerda que é falar assim, mas se todo mundo está fazendo, a gente não tem por que fazer, porque aí os Estados Unidos está chupando petróleo e que diferença faz? Justamente, porque enquanto eu falo que daqui a 3 séculos já era para a humanidade, como a gente vai estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? A Alessandra vai ter um neném agora, né? Como vai ser a vida desse neném depende muito do que a gente vai fazer ou não agora, né? Então, por mais que... É tipo assim, todo mundo vai morrer, né? Mas você quer viver melhor os próximos anos. É nesse sentido que tem que ser a nossa ação. Faz muita diferença, porque a gente tem um clima próprio que vai... Vocês entendem o que o Bruno está falando quando ele diz que a gente tem um clima próprio? Isso aí, olha, essa curva que vocês estão vendo, tá? É a curva de concentração de gás carbônico na atmosfera, global, lá no Havaí, no lugar onde a atmosfera está bem misturada e é global, tá? Isso aí é de todo mundo. Mas além disso, o estado dos nossos ecossistemas, principalmente da Amazônia, afeta profundamente a umidade, o calor, a insolação e a fumaça que a gente vai receber pelo resto do Brasil. É isso que é o clima próprio, tá? Eu estou mostrando a imagem do que não é próprio, do que é de todo mundo da humanidade, tá? E o Bruno está falando de outra coisa, da Amazônia. Quando a gente destrói a Amazônia, a gente não está só fazendo com que essa curva que vocês estão vendo aí na tela suba mais rápido, né? A gente também está quebrando a porra do nosso ar-condicionado aqui de casa. E quando eu falo aqui de casa, eu estou falando do Brasil. Então vocês veem que o Bruno tem um entendimento muito elevado da questão climática. Responder muito mais diretamente a se a Amazônia está sendo recuperada ou se está sendo desmatada. Isso é um clima brasileiro, tá? Mesmo que o mundo esquente mais, nós temos condição de ser mais resiliente como país
Não como cidade, como é apartamento, mas se a gente restaura as nossas florestas de maneira séria. Com essa resposta, precisa ser dada. E ela não vai ser dada com 1,2 bilhão. Não vai ser dada. E o que eu acho que o governo não tem coragem de fazer, ou não tem mentalidade para fazer isso, é decretar o que a gente está vivendo mesmo, que é uma emergência. É uma emergência. Perfeito. E o que é decretar emergência? É parar BR-319, é parar Ferrogrão, é demarcar todas as terras indígenas, é parar qualquer permissão de desmatamento e de queimadas, né? É uma emergência que tem que ter diversas ações condizentes com essa situação de emergência em todos os níveis. Entendeu? Quando teve uma pandemia, e nós todos estávamos lá, o governo Bolsonaro decretou emergência. E tirou dinheiro de não sei aonde para dar R$600 na mão de cada brasileiro. E por aí vai, entendeu? Quando tem um atentado terrorista em qualquer lugar, entendeu? Bilhões, trilhões do mundo viram rapidamente armas e não sei o quê, porque a gente entende isso como uma emergência, como uma prioridade que não estava no orçamento antes, mas precisa estar. E eu acho que demorou. O país está pegando fogo. Entendeu? Marina Silva... E não se decreta emergência climática. Entendeu? Para ter uma conversa séria. A Marina Silva pautou isso essa semana. Eu acho que é a única que está tentando pautar nos termos da emergência climática. Mas mais no âmbito de uma discussão orçamentária, né? Então, para quem não acompanhou, a Marina propôs há 5 dias atrás que todos os gastos com emergência climática ficassem fora do teto de gastos. É claro que isso gera toda uma grita de falta de responsabilidade fiscal, etc., que a gente não teve justamente no caso da Covid, e eu entendo que é mais difícil de definir o que é gasto com emergência climática e que isso... Pois é, tá bom, é bacana a proposta da Marina, que não dá para combater a emergência climática e respeitar o teto de gastos, não dá mesmo, né? Mas tem que ser mais que isso, a ação tem que perpassar todos os ministérios, tá? O que significa que Renan Filho não pode construir a BR-319, não dá. Isso é um vetor de desmatamento poderosíssimo no sul do estado do Amazonas. Aliás, é o principal vetor no momento de destruição da Amazônia. Então não dá. Então tem que ser o Ministério dos Transportes, tem que ser a Economia, tem que ser tudo, tá? Não tem jeito. A saúde devia estar falando mais. E aí, o que a Nízia Trindade está falando da situação dos garimpeiros ali na Yanomami? Parece que não é bem com ela, né? E isso vale para todo mundo, né? O Silvio Almeida caiu agora. Parece que estava mais preocupado em galantear as moças, né, para usar um eufemismo, do que em combater o garimpo nas terras indígenas. Tudo isso faz parte da emergência climática. Poderia levar a um certo descontrole. Então a gente precisa de uma definição mais específica, né, do que é. Mas ela fala de algumas coisas que são muito interessantes. Ela fala, por exemplo, que uma cesta básica para chegar num município isolado, num período que tem água no rio, custa cerca de R$300 a R$400 para você fazer com que a cesta básica chegue na pessoa que precisa. Se o rio seca, esse custo pode chegar a R$2.500. Então, ela não está olhando só para os processos, né, de adaptação e de resiliência das cidades, que também são processos importantes e que, evidentemente, é onde a gente tem mais população, mais densidade. Mas ela olha também para como os custos aumentam em várias pastas, na assistência social, na saúde, e na educação, e assim por diante, né? A gente vai ter que ter um processo de adaptação de todas as nossas escolas, a gente talvez tenha que ter um processo de adaptação do nosso calendário escolar, isso é custo para educação. Na saúde, em algumas áreas remotas do Brasil, para além, né, dos aumentos dos casos mesmo de doenças diversas, desde as viroses até doenças respiratórias e assim por diante, você tem mosquito e assim, mas a gente tem um problema de acesso, de equipamento, que se tiver pegando fogo na estrada, ou tiver sem água no rio, ou tiver muito quente para uma pessoa atravessar uma passarela que vai da estação de metrô até o hospital, esse acesso fica mais difícil. Tá, então a essa altura eu não tô nem comentando, porque eu tô assim, que nem o Gregório, olhando a discussão, né? Então você vê que o Bruno tem ele tá com uma visão assim, mais ampla, né? Como que a gente faz para parar, fazer com que o Brasil pare de queimar, né?
Essa é a preocupação do Bruno. E a Alessandra, ela tá com preocupações igualmente importantes, mas de outra ordem, muito mais práticas, né? Ela está falando sobre como a dificuldade de levar uma cesta básica, e é verdade. O rio está seco, está difícil avançar. Os Caiapó lá, eu acabei de arrastar um monte de barco lá para Terra Caiapó, e eu sei desse tipo de dificuldade, né? De entrar com o rio seco e tal. Ela está falando de preocupações extremamente importantes também, mas muito mais pé no chão, né? Talvez, não sei, o que faz ela pensar dessa forma diferente do Bruno, né? Talvez porque ela tá grávida, ela vai ter um neném daqui a pouco, então ela tá pensando naquela mãe que tá com o neném agora e que precisa que aquela lata de leite chegue, né? São duas concepções igualmente válidas, mas um bocado distintas. Eu precisava pontuar isso. Então, eu acho que a Marina, apesar dela estar muito tímida na sua atuação no governo e muito apagada nesse governo, e não sei o quanto que isso é responsabilidade dela e da equipe dela, o quanto que isso é uma responsabilidade do governo, acho que essa é uma discussão que a gente pode ter, mas ela está pautando isso da maneira correta, é que ela não está conseguindo pautar de forma incisiva o suficiente, que é nesse sentido da gente olhar não só para esse 1,2 bi que você menciona, Bruno, que tem que ser muito mais, mas que ainda assim é uma pasta, né, é um orçamento para mitigação e adaptação, mas também olhar para o orçamento público como um todo e entender aonde que esses gastos vão aparecer, porque eles vão aparecer. Essa conta vai chegar, quer a gente queira, quer não. E hoje a gente não tem mecanismos mesmo, na maneira como a gente gera o gasto público, para lidar com isso. E aí o que acaba acontecendo é que a gente não lida, e a população já está desassistida e vai ficar mais desassistida. É um tipo de peso sobre o horário público e sobre a máquina pública que a gente nunca teve antes, a gente não sabe fazer. E de novo, voltando para o calor, de todas as coisas que geram esse peso, o calor é o mais difícil também de você mobilizar politicamente. Porque isso, tem uma enchente sem precedentes no Rio Grande do Sul, você tem uma comoção nacional que se estende aos tomadores de decisão. Então o Congresso vai liberar recurso, as emendas parlamentares vão para isso, o governador do Goiás vai ficar com peninha e vai fazer uma doação. Tem milhões de atos performativos ou verdadeiros por parte dos tomadores de decisão. Calor não causa esse tipo de comoção. Justamente, né? É difuso, né? Eu lembro no começo do ano, quando houve as chuvas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Eu pensava, poxa, no segundo semestre vai ser aqui. Eu sabia, ia ser calor, seca e queimada no segundo semestre. E eu critiquei o pessoal do Foro de Teresina, que fez um especial abordando fortemente a questão ambiental e não falou das queimadas que aconteceriam no segundo semestre. Eu estou acompanhando vocês desde lá de trás, e vocês falaram. Vocês já adiantaram a questão das queimadas agora, né? E calor causa de todas as coisas que o calor causa, ele causa mais uma coisa que é complexa e que a gente também precisa conversar, que é ele bota um estresse significativo na nossa rede de energia elétrica. Eu já tinha falado disso. Viu, o meu react não pode ficar com mais de 1 hora de duração, então eu vou acelerar o vídeo, até o Gregório, eu sempre gosto de ver o que o Gregório tem a dizer. Passando a bola de volta pro Greg. Pois é, você acabou conectando maravilhosamente com o tema da semana, foi o título que o Bruno escolheu, que eu achei ótimo, que é o Perfil Não Sente Calor. E eu imagino que o Bruno esteja querendo dizer com isso, com seus títulos enigmáticos e poéticos, o que ele está querendo dizer é que eu acho que tem uma ligação de fato com a perfilização do mundo e quando a gente está percebendo o mundo hoje através de algoritmos e tal, e a dificuldade que a gente tem para narrar e para perceber o calor, a emergência climática em todas as suas formas. Porque a gente falou que o calor tem um problema de branding, mas não só. A mudança climática tem um problema. A prova disso é que a gente não chegou à conclusão nem de qual é a melhor maneira de chamá-la. Se é emergência climática, se é crise climática, se é extremos, né, de temperatura, tem gente que fala, ou eventos extremos, ou uma coisa desse tipo. Então, antes de perguntar como é que você acha que é a melhor abordagem para isso, queria falar também sobre um dado. Gregório, eu não gosto de crise climática, porque crise passa, né? Eu gosto de colapso climático, né? Emergência dá uma ideia de algo que a gente deve fazer urgentemente. Tudo bem, bacana, legal. Mas a gente está vivendo o colapso. Que a Alessandra trouxe aqui, que é o Rio Grande do Sul. Aquilo foi um evento, obviamente, climático. Aquilo foi, acho que todo mundo aqui, pelo menos, concorda que aquilo ali foi fruto
da emergência climática que a gente está vivendo. Ainda assim, o impacto político daquilo na discussão sobre mudança climática me parece mínimo. Não é isso que estão discutindo, por exemplo, nas prefeituras do Brasil. Não é isso. Então, você falou, São Paulo, por exemplo, agora está vivendo o ar menos respirável do mundo, das cidades grandes do mundo, ela tem o pior ar. Não é isso que estão debatendo nos debates para a prefeitura de São Paulo. Isso daí, se eu não me engano, nem apareceu. Não é um assunto, não é isso que está levando as pessoas a votar, não é pensando nisso que elas vão votar. E eu acho que tem um motivo, que é as pessoas não acham que isso é político. Elas não entendem a qualidade do ar que elas respiram como um evento político. Olha, aqui no meio da floresta amazônica, em Altamira, a mesma coisa, viu? A Josiane, minha candidata do PT para a prefeitura de Altamira, ela fala perifericamente em floresta, tal, preservação, mas muito pouco, muito pouco. E essa situação que a gente está vendo no estado de São Paulo, queimando tudo, Ribeirão Preto queimando, né? Isso é muito consequência do Tarcísio no governo do estado. Então, o Gregório está certíssimo. É político, conta no nível federal, estadual e municipal. Elas acham que é algo apenas climático, ou seja, divino, ou seja, algo que está aí. O ar é um negócio Natural. que está. Natural. Exatamente. É uma morte natural morrer de calor para muita gente. Não uma morte política. Assim como as mortes por enchente, muita gente ainda acha que é uma morte natural, não é uma morte política. Como fazer com que a população, não sei, como comunicar melhor essa emergência de forma que a gente passe a pautar mais a emergência climática com a importância que ela tem e mais, ligar o calor que todos sentem, porque todos estão sentindo, uns mais que outros, os que não têm ar-condicionado mais que outros, ou os que têm, mas não podem ligar porque a conta está muito alta, mais que outros. Claro, o Gregório está falando algo muito certo, né? Tem gente que fala, o clima afeta a todos. Não, não afeta a todos da mesma forma, né? Eu por exemplo, eu pude construir, plantar uma floresta no entorno da minha casa. Então, certamente que eu não estou passando o mesmo calor do que a maior parte da população da cidade de Altamira, que está aí perdida aí no meio daquele centro da cidade, num calorão danado. Então, existe uma diferença social muito grande no sofrimento ligado ao calor, sim. Enfim, como fazer com que todos percebam, como é que as pessoas entendam, que elas liguem a tragédia climática a uma tragédia política, com nomes, né, com responsáveis. Concordo. Se você não quiser botar Lula entre esses nomes, porque afinal era Lula ou Bolsonaro, você pode botar Renan Filho, que está defendendo o asfaltamento da BR-319. Você pode botar Gilmar Mendes, que está querendo levar a questão do marco temporal para uma falsa conciliação. Então você tem vários nomes, inúmeras opções. A Naomi Klein, no livro ótimo dela, o Em Chamas, que é sobre a busca do acordo climático e tal, ela tem uma frase ótima que eu acho que depois a Greta usou de novo em Davos, no discurso dela, que é talvez a frase mais forte da Greta, que é: se ninguém é culpado... Perdão, o contrário. Se todo mundo é culpado, então ninguém é culpado. Essa lógica, eu acho que a gente tem que lembrar dela o tempo todo, porque eu acho que um dos problemas que a gente tem na comunicação da tragédia climática é o fato de que dá a impressão de que todo mundo é culpado. Então você em casa está ouvindo isso, certamente está se achando culpado, como eu tô, porque eu estava com o ar-condicionado ligado. E você talvez pense, mas eu como carne, eu também tenho culpa. E a pessoa em casa que pensa, mas eu uso carro, então eu também tenho culpa. Tem uma socialização da culpa entre todos os seres humanos, que na minha opinião é um dos grandes culpados por a gente não conseguir falar disso. Porque quando a gente fala disso, a gente cai numa autocomiseração, ou numa individualização da culpa, ou falando, mas o ser humano também... E o ser humano, de repente, vira uma abstração que é a grande culpada por tudo e tal. E eu acho que isso... Aí, do ponto de vista do colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana, tudo bem, é o ser humano o culpado. Agora, se você for pensar no que a gente pode fazer para viver melhor ou pior nas próximas décadas, aí você começa a chegar a culpados bem individualizados, né? Eu falei Renan Filho... e Gilmar Mendes, né? Podemos botar aqui Tarcísio também entusiasta da Ferrogrão. Tarcísio é um grande culpado, né? Então o cardápio é imenso, né? Aqui no Pará a gente tem os Barbalho, né? Enfim, todo lugar tem os seus. Isso daí é uma forma de livrar os verdadeiros culpados.
porque eles existem. Como o Bruno falou, 70%, por exemplo, no Brasil é culpa do agronegócio. 4%. Cada bilionário polui por cerca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, em média. Em média, cada bilionário. Cada bilionário do mundo. Polui por uma cidade de 1 milhão de pessoas. Curitiba. Emite de carbono. Tá? Então, eu acho que um dos problemas da comunicação sobre tragédia climática é esse. A gente democratiza muito a culpa ou individualiza muito pra nós, assim, e torna uma coisa muito, eu também sou culpado. Não, amor, você não é. Você tem avião, você tem jatinho, você tem latifúndio? Se tiver, talvez, mas se não, se for porque você ligou o ar porque estava muito quente, não, a culpa não é tua, não. Então, tem boas notícias por um lado. Por outro, eu acho que a gente precisa aprender a individualizar mais para as pessoas certas. Então, acho que se tem uma função no programa de hoje, e é uma função que a gente sempre pensava no Greg News também, é assim, vamos tentar canalizar nosso ódio para algo produtivo? Porque não adianta nada ficar no Opus Dei batendo nas costas, falando assim, eu que sou culpado pela mudança climática. Não é, isso é muita autoimportância do millennial e da geração Z. Você não é culpado. Nem que você quisesse ser, você não conseguiria. Tá? Mas isso não quer dizer que não tenha culpados. Existem culpados, muitos. A enchente do Rio Grande do Sul tem culpados com nome, com CPF, tá? Com CNPJ. E isso também não quer dizer que mudanças de hábito não sejam importantes. Existe um comportamento de consumo, de hábitos de consumo, etc., que de fato tem impacto no clima. Então, não é descontar a necessidade de se repensar mudanças de hábitos, mas a gente está num momento em que não é nem só política pública, é política pública pesada que é necessária. Assim, é política pública de guerra, é esforço de guerra. E esforço de guerra, em geral, se a gente for olhar para esforços de guerra que foram feitos, né, através da história, eles têm que ter liderança pública clara, com um investimento pesado do Estado, e eles também têm que ter uma adesão da população que vai passar por um regime de mudança de hábito que, em geral, é sacrificial, exatamente. Mas isso não acontece porque a população, de repente, desperta para a necessidade de se fazer esses sacrifícios. E sim porque existe uma liderança que aponta o caminho e fala, a gente vai para lá e a gente vai vencer. E isso que falta, né? Falta a gente tratar a crise climática com a seriedade que ela merece, que é nesse lugar de precisa ser um esforço conjunto, que vai envolver todos os setores da sociedade, que vai transformar profundamente quem somos e como nos organizamos. Pois é, o react é quando você concorda com quase tudo do seu interlocutor, fica meio assim, né? Você fica deixando eles falarem, porque tá tudo tão bem falado, tão bem explicadinho. Então, o que eu posso fazer é recomendar, veja o programa Calma Urgente, né? Inscreva-se no canal. O canal é esse aí, Estúdio Fluxo, @Estúdio Fluxo, tudo junto, né? O canal tem 76 mil inscritos. Para a qualidade do programa semanal que você tem aí, era para ter tranquilamente 10 vezes mais, né? Então vamos nos inscrever para assistir sempre o Calma Urgente. Então, depois desse merchan totalmente desnecessário, porque eles já são 15 vezes maior do que o nosso canal, mas propaganda nunca é demais, eu fico um pouco mais à vontade para seguir ouvindo a Alessandra, sem fazer grandes interferências na fala dela. Vai demandar um pouco de sacrifício de muita gente, de outras pessoas talvez menos, e acho que parte da discussão sobre quem é que está de fato sacrificando o quê é uma parte importante da pauta, porque a gente não pode esquecer das desigualdades e como elas se evidenciam nesses contextos. É isso, na verdade eu acho que eu não tenho mais muito o que fazer por aqui. É um pessoal da pesada, são os melhores. Eu recomendo que vocês vão lá nesse canal Fluxo, né? Estúdio Fluxo, @Estúdio Fluxo, tudo junto. E assistam o vídeo completo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.